Então vamos começar mais um videozinho sobre solubilidade de sais, conteúdo de química geral. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender, o que torna um sal solúvel ou não, tá? Sal, para quem não lembra, toda substância iônica formada por um cátion e um ânion, tá? O cátion geralmente é um metal e o ânion aí depende. Se é um ânion, tem um oxigênio no ânion, se não tem um oxigênio no ânion. Ou seja, o ânion vai ser aquele que vai ceder os elétrons para o cátion. Então, na tabela de solubilidade, sempre vai ter essa tabela para você consultar, ou alguns vocês vão ter que decorar, tá? Normalmente tabela de consulta é uma maior, que tem mais quantidade de ânions e mais cátions, mais exceções. Essa tabela de solubilidade geralmente é aquela que você tem que consultar da sua mente. Essa daqui. Então, ó, os ânions formados pelos... Os sais formados pelos ânions de nitrato, todos são solúveis, tá? É assim que a gente identifica. Então, por exemplo, AgNO3, que é o nitrato de prata. Ele é solúvel em água, tá? Essa solubilidade é em água. Tem que se lembrar disso. H2O. Então, quando ele não for solúvel, vai identificar aqui na parte de insolubilidade, tá? Então, os acetatos. A maioria dos acetatos são solúveis, exceto o acetato de prata e acetato de mercúrio, tá? Cloretos e brometos. Todos são solúveis, exceto os de prata, mercúrio, chumbo e cobre. Cobre mais 1. Atente-se à carga do cátion. Porque, por exemplo, cloreto de cobre, CuCl2, ele é solúvel em água. Porque o cobre aqui, ele está com carga mais 2, tá? Aqui ele está com carga mais 1. Os iodetos, a mesma coisa, sulfatos. Todos são solúveis, exceto os sulfatos do grupo 2 e de chumbo. Grupo 2, quais são os grupo 2? Metais do grupo 2. Berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio, tá? Então, por exemplo, MgSO4. SO4. Sulfato de magnésio, insolúvel em água, tá? Sulfetos, a maioria é insolúvel. São solúveis os do grupo 1. Grupo 1, quem são o grupo 1? Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio, tá? E os do íon amônio, NH4+. E os carbonatos, ali, e os fosfatos também. A maioria é insolúvel, exceto os do grupo 1. E o... Aliás, o sulfeto 1 e 2, tá? 1 e 2, eu esqueci do 2 aqui. Grupo 1 e NH4+, que é o íon amônio. Aqui não engloba o grupo 2, no carbonato e nos fosfatos. O sulfeto engloba o grupo 2. Então, por exemplo, sulfeto de cálcio. Cálcio é um elemento do grupo 2, então ele vai ser solúvel. Aqui tem o PbI2. I é o iodo. Então vai ser o iodeto. Iodeto de quê? De chumbo. Chumbo tá aqui, ó. Insolúvel. Então não vai ser solúvel em água. NaCl. Vamos ver. O ânion é o Cl menos. Cl tá aqui. Na tá aqui no insolúvel? Não. Então vai ser os demais. Solúvel. AgCl. Você vem aqui em Cl, vê onde é que tá o Ag aqui, ó. Cloreto de prata. Então, ó, insolúvel. AlCO3, carbonato de alumínio. Então, ó, os demais tá aqui. Grupo 1, alumínio não é grupo 1 e nem NH4.
Então, ó, insolúvel. Sulfeto de zinco. Zinco não é um elemento nem do grupo 1 nem do grupo 2. Então, na solubilidade com sulfeto vai ser insolúvel. Aqui eu tenho brometo de mercúrio. Mercúrio está aqui, ó. Então, insolúvel também, tá? Bom, vamos fazer algumas questões sobre equação iônica molecular e iônica líquida. E depois a gente faz uma sobre solubilidade de sais. Primeiro você tenta fazer essa questão e depois acompanha a resolução comigo. Então, exercício número 1. Ao reagir 0,5 mol de nitrato de prata com 250 ml de uma solução de ácido clorídrico 2 mol, notou-se a formação de um precipitado branco. Informação importante. Determine as equações molecular, iônica e iônica líquida da reação. Há reagente limitante? Se sim, qual? Então, primeiro a gente vai determinar as equações, né? Então, Ag, ele informa, né, os reagentes. AgNO3 mais HCl vai formar o quê? Uma reação aqui de dupla troca, tá? Vou formar o AgCl mais HNO3. Importante a gente informar, né, os estados de agregação. Vou colocar aqui de verdinho, que no caso é aquoso, a maioria deles. Tá? Solução, tá? Solução, geralmente são soluções aquosas, a não ser que se informe que é uma solução hidroalcoólica, uma solução alcoólica, uma solução de outro tipo de reagente, de solvente. A não ser que informe isso, geralmente é aquoso. Então, a HCl é aquoso também. A GCl é o nosso precipitado branco, tá? Como é que eu sei que é a GCl? Ag mais Cl menos. Ag mais Cl menos. Dupla troca, tá? E HNO3, que é aquoso, também é solúvel em água. Essa daqui é a nossa equação molecular. Vamos fazer, então, nossa equação iônica. Então, já dei um spoiler aqui em cima, né? Ag mais Ag mais aquoso, lembre-se sempre dos estados de agregação. NO3 menos aquoso também, mais H mais aquoso, mais Cl menos aquoso, formando H mais aquoso mais NO3 menos, que é o ácido nítrico, aquoso, mais AgCl. Por que eu não vou colocar ele em forma iônica? Porque ele aqui está na forma sólida dele. Para ele estar na forma iônica, ele deveria estar dissolvido na água. Só que ele estou informando que ele é um precipitado branco. Ele está precipitado, ele está na forma sólida. Se ele está sólido, ele não tem como estar dissolvido na água, senão ele estaria aquoso, tá? Show! Equação iônica. Agora vamos fazer a iônica líquida dessa reação, ó. NO3 corta com NO3, H+, corta com H+, vai formar aqui, ó, Ag mais aquoso, mais Cl menos aquoso, formando AgCl.
equação iônica líquida. Sólida. Tá? Há reagente limitante? Se sim, qual? O que a questão pede para a gente poder fazer? Formar um reagente limitante. O que é o reagente limitante? Caso vocês não lembrem, reagente limitante é aquele que eu vou colocar na minha equação, na minha reação, perdão, em menor quantidade, para poder meio que limitar até onde minha reação vai acontecer, até quanto de produto eu vou formar. Então, para a gente saber quanto de produto eu vou formar, eu tenho que saber como é que essa reação ocorre, né? Quanto de cada um eu preciso para formar quanto de cada produto. Então, aqui, ó, coeficiente dessa daqui, 1, coeficiente desse daqui, 1, 1 e 1. Tá balanceada essa equação, tá? Então, a gente tem que saber, né, quanto de matéria eu tenho no meu começo para determinar quanto de matéria eu preciso para formar meu produto. Então, ó, vamos lá. Se 1 mol de AgNO3 e 1 mol de HCl formam 1 mol de cloreto de prata e 1 mol de HNO3, eu sei que a proporção estequiométrica é 1 para 1. Então, se eu tiver 1 mol de nitrato de prata, eu vou formar 1 mol de cloreto de prata. Se tiver 1 mol de ácido clorídrico, eu vou formar 1 mol de cloreto de prata também. Essa é a proporção estequiométrica, 1 para 1. Então, a gente sabe que reagiu 0,5 mol de nitrato de prata. Então, ó, 0,5 mol. Se aqui eu preciso de 1 para poder usar 1 de HCl, então aqui eu também vou precisar, spoiler, né, de 0,5 mol. Também, eu preciso disso. Se aqui tiver mais, na minha reação, se eu coloquei mais, esse daqui reagente aqui vai estar em excesso. E esse daqui vai ser limitante. Se esse daqui tiver em menor quantidade, esse daqui vai estar em excesso. E esse daqui vai ser o limitante. Então, ele quer saber qual deles vai estar em maior quantidade e qual deles vai estar em menor quantidade. Tá? Porque para eu formar, né, 1 mol de cloreto de prata, eu preciso de 1 mol de nitrato de prata. Como eu tenho 0,5 mols, eu preciso de 0,5 mols de nitrato de prata e também 0,5 mols de ácido clorídrico. Então, eu vou saber agora quanto de ácido clorídrico eu coloquei na minha solução, né, na minha reação. Para isso, eu vou precisar usar esses dados aqui, ó, que a questão me traz. 250 ml de uma solução 2 mol por litro de ácido clorídrico. Show! Como é que eu sei quantos mols eu tenho? Usando a fórmula do M charmoso. Concentração molar é igual ao número de mols dividido pelo volume. Tá? Qual é a minha concentração molar? 2 mol. 2 mol por litro. É isso que significa o M, molar. Então, ó, 2 mol por litro é igual ao número de mols, que é o que eu quero saber, para ver se realmente tem 0,5 mol. Então, vou colocar aqui N sobre o volume, 250. 2,5. Show? Aliás, perdão, 0,25. Por quê? Porque eu tenho a minha concentração, aliás, perdão, o meu volume em ml na questão e a minha fórmula ela está em litro, mol por litro, então eu tenho que colocar 0,25, tá? Tá aqui embaixo, passo para o outro lado multiplicando, então vai dar N igual a 2 vezes 0,25. 0,25 mais 0,25 vai dar 0,5, que é exatamente o número que eu havia informado aqui. Então, a questão pede para a gente informar se há um reagente limitante. Se eu precisava de 0,5
e eu coloquei exatamente 0,5, não tem reagente limitando ali, não tem um excesso, não tem uma falta, né? Então, não tem um reagente limitante. Não vai ter um reagente que vai limitar até onde aquela reação vai. Todo reagente colocado vai ser consumido, né? Imaginando que a minha reação ocorra com um rendimento de 100% e com a pureza de 100% também, né? Um pouco surreal isso na vida real, mas supondo que ocorra nessas condições. Então, todo reagente que for consumir, que for colocado na reação, vai ser consumido. Então, não vou ter um reagente que limite essa reação. Show? Agora, essa daqui, exercício de número 2. Escreva a equação iônica completa e a equação iônica líquida para a reação que ocorre quando cada uma das seguintes soluções aquosas são misturadas. Então, eu tenho ali o carbonato de sódio e o sulfato de magnésio, tá? Então, primeiro, vamos determinar uma equação molecular para essa reação, né? Para a gente poder ter ideia do que a gente vai ter que fazer nessa questão. Então, primeiro, Na2CO3, que eu não vou colocar os estados de agregação, porque é só um rascunho nosso, tá? Mais MgSO4, formando. Então, é uma reação de dupla troca. Então, vamos trocar o Na pelo Mg, tá? Então, vai ser basicamente isso. MgCO3 mais Na2SO4. Substituir aqui, ó, Mg que estava aqui com SO4 veio pro CO3 e o Na2 que estava com CO3 veio pro SO4. Qual vai ser a minha equação iônica? Vamos lá. Aliás, 2Na+, tá? Porque Na, ele é monovalente, o sódio ele é monovalente, tá? Qual o estado de agregação dele? Aquoso. Como é que eu sei que é aquoso? Tá escrito aqui, ó, soluções aquosas. Então, temos o Na, CO3 e um carbonato aquoso. Se ele é íon, eu tenho que colocar a carguinha dele aqui, menos. Mais magnésio. Magnésio, ele está em qual coluna da tabela periódica? Qual família? Segunda família. Então, ele vai ser carga 2 mais. 2 mais. Aquoso. Mais o íon sulfato, SO4, 2 menos, que também vai estar no estado de agregação aquoso. Show! Agora, o que vai acontecer? Vamos lá. Sulfato de sódio. Vou começar pelo sulfato de sódio para a gente poder ter um pensamento mais organizado. Sulfato de sódio. Ele é formado pelo íon sulfato e pelo íon sódio. Íon sulfato, perdão aqui. Sulfato é o ânion. Os sais compostos por sulfato e sódio são solúveis? A gente vem aqui, ó, sulfato. Insolúvel, grupo 2. Sódio é grupo 1, não se inclui. Chumbo não é sódio, não se inclui. Então ele é solúvel. Show, solúvel. Agora aqui, carbonato de magnésio. Carbonato é o ânion, né? Carbonato. CO3 menos, menos é ânion. Então vem aqui, ó, ânion, carbonato. Tá aqui. Insolúvel os demais, ou seja, eu sei que a maioria vai ser insolúvel. São solúveis o grupo 1. Magnésio é grupo 2. E também não é o íon amônio, NH4+. Então, ele vai ser o que? Insolúvel, tá? Então, quando eu for escrever ele aqui na minha equação iônica, eu não posso escrever ele na forma de íons, porque ele vai estar insolúvel, ele vai formar um precipitado no fundo do meu reator, tá?
Então, ó, Na, 2Na, aliás, 2Na aquoso, Na mais SO4, 2 menos, aquoso também. Na minha equação iônica, ele não vai estar dissolvido e eu só posso ter um sal na sua forma iônica quando ele está dissolvido em água ou fundido, tá? Se ele não estiver em nenhuma dessas duas condições, ele não pode ser escrito na sua forma separada em íons. Então eu tenho que escrever aqui, ó, MgCO3 sólido. Show? Equação iônica líquida. O que nós podemos fazer? Vem aqui, ó, 2Na que está aqui, corta com 2Na que está aqui. SO4 que está aqui, corta com SO4 que está aqui. Então, vai ficar CO menos aquoso mais Mg 2 mais aquoso, formando MgCO3 sólido. Perfeito. A precipitado? Houve. É esse daqui, ó, o nosso precipitado. A gente já até identificou pela tabela de solubilidade. A gente viu que os sais de carbonatos de magnésio, eles não são solúveis em água, tá? São soluções aquosas, então eles têm que ser solúveis em águas. Como eles não são solúveis em água, então houve precipitado. Sim. Qual precipitado? Carbonato de magnésio, MgCO3, tá? Essa é a nossa resposta. Então é isso, pessoal. Acho que conseguimos fazer essas questões aí com tranquilidade, né? Espero que você também tenha conseguido fazer sozinho. Em breve postarei mais vídeos sobre isso também. E é isso.